Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um grande prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra do Senhor e ganharmos força tão importante para estes dias que estamos vivendo de tantas incertezas e acontecimentos inesperados. Nós precisamos nos fortalecer na fé. E nós estamos estudando nesse tempo sobre a formação da igreja, a igreja de Jesus Cristo. Será que agora, diante dessa pandemia, dos acontecimentos que estão chegando, a igreja vai deixar de existir? É evidente que não. Até porque os valores do corpo de Cristo, da igreja de Jesus Cristo, certamente estarão atuando em nossas vidas. Vimos ontem como realmente os irmãos socorreram aqueles da igreja da Judéia, enviando Barnabé e Saulo, levando socorro para eles. Então a igreja sempre teve essa ação de socorro, de ajuda, de fortalecimento, de participação e envolvimento. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, como nós vimos ontem, sobre a profecia de Ágabo, daquela fome que aconteceu nos dias do imperador Cláudio. E nós estamos aqui, agora, no capítulo 12, do verso 1 até o verso 17. Está escrito assim: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz o iluminou e iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Veste a calça e as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Agora vamos aqui no verso 13. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Então nós vemos aqui realmente essa perseguição sobre a igreja, cada vez mais acirrada através do rei Herodes, não é? Que mandou prender primeiro a Tiago, não é? E nesse tempo, por conta disso, está escrito aqui, ó, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. E ele fazia isso como um ato político, porque os judeus resistiam ao evangelho de Cristo. Você sabe disso, uma vez que eles mesmos, quando Cristo estava na terra, se levantaram porque não aceitaram a mensagem de Cristo. E assim, eles também não aceitavam os cristãos. Então, Herodes fazendo assim, ele acabava recebendo a aceitação dos líderes, dos judeus, não é? Então, ele prendeu pessoas para maltratar. E aí ele acabou matando Tiago, não é? Que era irmão de João, um dos apóstolos. Ele matou Tiago. Então, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Veja qual era a intenção de Herodes: ganhar, não é? Ganhar fama e ganhar aprovação do povo em cima da morte, de maltratar os cristãos. Então haviam muitos interesses naquele tempo, como existem nos dias de hoje. Mas quem estava sofrendo? Os cristãos. Ele prendeu alguns cristãos para os maltratar.
Veja, mais uma vez eu repito para você, a igreja nunca esteve alheia aos sofrimentos, às angústias e às aflições neste mundo. Aliás, como Jesus disse, o mundo vos odeia, porque odiou a mim primeiro. Então nós passaremos certamente por desaprovação dessa sociedade corrupta. As pessoas estão perdendo realmente o caráter, a condição do certo e do errado tem mudado. E certamente os cristãos serão perseguidos por causa disso, por permanecerem na verdade. A verdade de Cristo não é a verdade dos homens, não é a verdade social, não é a verdade de intenção humana, não é a verdade de gosto e preferência, não é a verdade de um, a verdade de outro, é a verdade de Cristo, a verdade da palavra que deve ser a verdade para qualquer cristão. E que a graça e a misericórdia do Senhor nos capacite a viver nessa verdade. Mas a situação aqui neste momento era essa. Tiago foi morto a mandado de Herodes e Pedro estava preso. E o Herodes queria matar Pedro logo depois do feriado da Páscoa. Então, num certo momento, numa certa noite, exatamente na noite antes de Herodes matar Pedro, veio um anjo, apareceu diante de Pedro, não é? Ele teve essa visão do anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, tocou o lado do Pedro e despertou o Pedro dizendo, levanta-te depressa. Aquele momento foi um momento de libertação, onde o Senhor enviou um anjo para tirar Pedro da prisão. Está escrito que as cadeias caíram das suas mãos. E assim ele fez, e o anjo ainda disse, põe a capa e segue-me. Que coisa maravilhosa, o Senhor agiu na vida do seu servo segundo o seu propósito. Mas veja, tanto Tiago como Pedro eram apóstolos de Jesus Cristo. Tiago foi morto, Pedro foi salvo. Por quê? Porque Deus é um Deus de propósitos. Porque o Senhor faz assim com quem Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer. Nós precisamos aprender como igreja nesse tempo a nos humilharmos perante a soberania do Senhor. Sabe o que aconteceu com a igreja nesse tempo? Nós nos orgulhamos de coisas que nós queremos que aconteçam. Então eu não aceito viver como Deus quer. Eu quero viver como eu quero. Arrumo justificativas, consigo boas desculpas e falo que as coisas devem ser do meu jeito. Então eu não consigo aceitar sofrimentos, nem perseguições, nem dificuldades, não quero buscar conserto, não quero me humilhar, não quero realmente restaurar. O que eu quero simplesmente é dar um jeito para que eu viva bem e para que eu seja feliz a despeito da palavra do Senhor. E o Senhor agiu dessa maneira. Tanto que nós vimos depois no verso 13, que quando ele saiu, seguiu o anjo, ele foi até a casa de Maria, e quando ele bateu lá no portão, não é? Saiu uma criada chamada Rode para atendê-lo, e quando ela viu Pedro, ela o reconheceu e ficou tão feliz que ela nem abriu o portão, ela entrou lá para dentro e falou, olha, o Pedro está aí. E as pessoas lá dentro disseram, não, isso não é possível, ele está preso. Mas acontece que o Senhor havia operado um grande milagre na vida de Pedro. Então, mas Pedro continuou batendo, e quando eles o viram, ficaram todos assim pasmos, né, atônitos. Ele, porém, fez sinal para que eles se acalmassem e, obviamente, continuou na obra do Senhor. Então, preste bastante atenção, queridos irmãos. Nós estamos passando por um tempo onde estas mensagens da primeira igreja, estas mensagens da igreja primitiva, dos crentes do primeiro século, precisam penetrar no nosso espírito. A igreja ouviu por muito tempo que ela não será tocada por dificuldades, ou que basta orar, ou que nós seremos somente prosperidade, e prazeres e viagens, e que cada um pode resolver o que quer. Nada disso, tudo isso é heresia e blasfêmia. Tudo isso é um movimento de falsos profetas. Existe um movimento por aí enganando os cristãos de que eles podem viver para si mesmos. E isto não é verdade. Nós agora assumimos a nossa posição em Cristo Jesus, como viviam os crentes do primeiro século, sabendo que o Senhor é soberano para fazer a sua vontade. Então entenda isso nessa manhã e que você fique firme e fortalecido na fé.